A aula nossa de hoje, então, nós vamos conversar sobre equação de segundo grau, tá? Especificamente sobre como determinar o conjunto de solução de equações incompletas. Assim, os nossos objetivos de hoje vai ser o quê? Conhecer e identificar equações do segundo grau completas e incompletas e vamos trabalhar sobre o procedimento como determinar o conjunto de solução da equação de segundo grau incompleta, tá? Ó, equação de segundo grau completa e incompleta. O que é isso? Nós vamos chamar de equação de segundo grau completa quando todos os seus coeficientes forem diferentes de zero, tá bom? Assim a gente vai olhar a equação e se a gente perceber que o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C forem todos diferentes de zero, a gente vai chamar essa equação de segundo grau de completa, tá? Aqui nós temos dois exemplos, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo. Vamos ver se vocês estão craque. Eu vou perguntar, daí vocês vão responder, tá? Quem é o coeficiente A dessa primeira equação? Tá, o x elevado a 2, qual o valor que está acompanhando ele? 1, exatamente. Então, o coeficiente A é o valor 1. Coeficiente B, qual que é o valor dele? 3. Ah, vocês já estão craques já, tá vendo? Coeficiente C, 5, né? Ó, aqui nós podemos perceber que nenhum coeficiente teve valor igual a zero. Então, essa equação que eu destaquei aqui, a primeira, ela é a equação do segundo grau completa, tá? Agora, vamos ver a segunda equação aqui. Quem é o coeficiente A dessa segunda equação? 3 é o que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B? Tá, o x, só que qual o valor que está acompanhando? É o 1. Se não tem nenhum valor acompanhando ele, daí o coeficiente vai ser 1. Tá? E o coeficiente C, 5, né? Ó, podemos perceber que nenhum dos valores dos coeficientes é igual a zero, tá bom? Então, essa segunda equação que eu estou destacando aqui, ela também é equação do segundo grau. Tudo bem, tá aí? Agora, equação de segundo grau incompleta, ela é quando pelo menos um dos coeficientes B e C for igual a zero. Daí vocês podem perguntar para mim, mas professor, e o A? Ele pode ser igual a zero? O coeficiente A nunca pode ser igual a zero. Tá bom? Por quê? Porque ele vai se transformar numa equação de segundo grau. Do primeiro grau, quer dizer. Ó, o exemplo aqui, ó. É 0x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Aqui nós podemos resolver. Quanto é zero vezes qualquer número? Zero. Então, esse x ao quadrado ele vai sumir, não vai existir mais. Então, o que vai sobrar é 5x mais 6. Daí se transforma na equação do primeiro grau. Entendeu? Então, o coeficiente A ele nunca pode ser zero, senão ele não vai ser uma equação de segundo grau. Então, se o coeficiente A for igual a zero, ele não é equação de segundo grau, por causa disso, tá? Então, um adendo aqui. Acho que eu não comentei isso nas aulas anteriores. Voltando. Então, a equação de segundo grau incompleta é quando pelo menos o coeficiente B e o coeficiente C é igual a zero, ou os dois são iguais a zero, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui no caso vai ser o terceiro, né? Quem é o coeficiente A? Do 2 vezes x. Isso, 2. É o que acompanha o x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? 3, que acompanha o x. E o coeficiente C? 0, porque não tem nenhum número, está sozinho.
Ó, temos um coeficiente igual a zero, que é o C. Então, esta equação que eu estou destacando aqui é equação de segundo grau incompleta, tá bom? Agora, o quarto exemplo, né? Quem é o coeficiente A? O 2, né? É que nem o exemplo de cima. Coeficiente B, qual é o valor? Não, no caso vai ser zero. Por que zero? Porque não tem o x. É, exatamente. Quem falou aí que não ia falar também, tá? Ia falar certinho. Porque não tem o x, tá? Quando não tiver o x que não está elevado ao quadrado, o coeficiente b vai ser zero, tá? Agora sim, o coeficiente c que vai ser 3. Porque esse 3 ele está sozinho, ó. Não tem nenhuma incógnita acompanhando ele. Então ele é o coeficiente c, tá bom? Diferente o de cima. O de cima, o 3, está acompanhando o x, que não está elevado ao quadrado. Então ele é o coeficiente b, tá bom? Isso quer dizer o qual do... Esse último? Tá. Aqui, ó, vamos pegar o de cima primeiro. Vamos nomear aqui, fica mais fácil para a gente conversar. É o que? Equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. Porque às vezes a gente pensa que está na sala de aula, vai falando de uma determinada equação e a gente esquece que vocês não estão vendo, né? Então a gente tem que se adaptar ao método da aula remota. Ó, vamos pegar a equação 3. A equação 3, o número 3 está acompanhando o x que não está elevado ao quadrado. Todo valor que está acompanhando a incógnita que não está elevada ao quadrado é o coeficiente b. Tá bom? Agora, o número que está sozinho é o coeficiente c. Nesse exemplo 3, não tem nenhum número sozinho que não esteja acompanhando nenhuma das incógnitas do x ao quadrado e o x. Tá? Então, o c nesse exemplo 3 vai ser zero por causa disso. Tá? Agora, o exemplo 4. O exemplo 4, nós não temos aqui o x que não está elevado ao quadrado, porque quem acompanha o x que não está elevado ao quadrado é o coeficiente b. Tá? Se não tem, então o coeficiente b vai ser igual a zero. Agora, esse 3, ele não está acompanhando nenhuma letra. Então, ele está sozinho, esse valor 3. Então, ele é o coeficiente c. Então, sempre quando tiver um número que não está acompanhando nenhuma letra, ou seja, a letra elevada ao quadrado e a letra que não está elevada ao quadrado, esse valor vai ser o coeficiente c. Tá bom? Esclarecido? Agora, aqui, como está faltando a letra que não está elevada ao quadrado, quem acompanha é o coeficiente b. Então, o coeficiente b vai ser igual a zero. Tá bom? Como aqui na equação 4 temos uma incógnita igual a zero, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Tá bom? Agora, o exemplo 5. O exemplo 5, nós temos o coeficiente a, que vale 2, né? Qual que é o valor do coeficiente b? Zero, porque não tem o x. Tá? E o coeficiente c? Zero também, porque... Isso, exatamente. Porque não tem nenhum valor que está sozinho. Tá bom? Dúvidas nessa parte? Agora, nós vamos determinar o conjunto de solução da equação de segundo grau. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, os coeficientes b e c vão ser igual a zero. Tá? Então, os dois coeficientes são iguais a zero. Antes, vamos fazer um adendo aqui do lado, daí eu vou apagar. Ó, vocês lembram dessa equação do primeiro grau? Ó? Vou pegar um exemplo aqui. 3x mais 15
igual a 0. Como que eu resolvo? Pela operação inversa. Então, do lado esquerdo, nós temos que deixar somente a letra. Então, 15 positivo, ele está a mais no primeiro membro da equação. Eu vou usar a operação inversa. Operação inversa de mais, menos. Então, aqui é menos 15. Eu vou reescrever esse valor no segundo membro da equação. Então, como que fica? 3x igual a 15 negativo, né? Porque aqui tem 0, 0 menos 15 vai ser menos 15. Agora, o 3 está multiplicando x. Eu preciso tirar o 3 daqui. Se é multiplicação ou operação inversa, divisão, dividido por 3. Daí reescrevo no segundo membro da equação. Então vai ficar menos 15 dividido por 3. E isso vai dar resultado de 5 negativo. Vocês lembram desse procedimento da equação do primeiro grau, né? Tá. Isso que a gente vai utilizar aqui para resolver a equação de segundo grau incompleta, tá? Agora, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aqui eu estou multiplicando 2 com x ao quadrado. Operação inversa, divisão. Então, como vai ficar? X ao quadrado igual a 0. Se está multiplicando x, o 2, né? Vou reescrever do outro lado dividindo por 2. Então, como vai ficar? 0 dividido por 2, 0. Agora aqui, está elevado ao quadrado. Qual é a operação inversa de potenciação ou elevado ao quadrado? Radiciação. Então, esse elevado ao quadrado, vou colocar outra cor aqui. Este elevado ao quadrado, eu vou reescrever no segundo membro da equação como raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0, 0. Tá bem simples, né? Nesse segundo exemplo. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica 0 dividido por 3. 0 dividido por 3, 0. Elevado ao quadrado, passa para o outro lado. Aqui faltou elevado ao quadrado aqui, né? Pode esquecer, eu estava esquecendo. Elevado ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. No caso do 0. Raiz quadrada de 0, 0. Bom? Bem simples, né? Vou pegar essa equação aqui. 3 vezes x ao quadrado igual a 27. Aqui todo mundo concorda que o 3 está multiplicando x ao quadrado, né? Aqui eu preciso tirar esse 3 daqui. Tornar ele um elemento neutro nessa multiplicação. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Pela operação inversa. Operação inversa de multiplicação, divisão. Então eu vou reescrever o 3 vezes no segundo membro da equação por dividido por 3. Tudo bem aí? Tá. Então, como vai ficar? O x ao quadrado igual... Temos o 27 aqui. E esse 3 vezes eu vou reescrever aqui como dividido por 3. Ok? Agora, o que eu vou fazer? X ao quadrado, eu vou fazer essa divisão. Quanto é 27 dividido por 3? 9. Agora aqui, eu preciso tirar esse número 2 aqui, que é o expoente, que é elevado ao quadrado. Daí vocês falaram para mim que a operação inversa de elevado ao quadrado é raiz quadrada. Então eu vou reescrever esse elevado ao quadrado no segundo membro da equação por raiz quadrada, tá? Então, como vai ficar? X igual raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Agora aqui vai ter um detalhe. A resposta... Agora fica mais claro, né? A resposta vão ter dois valores, tá? Vai ser positivo e negativo. Aí vocês podem perguntar, professor, mas por quê? Vamos justificar aqui, ó. Vou copiar a equação. Ó, eu vou colocar no lugar do x, para a gente provar, o valor 3, tá? Então fica 3 vezes 3 positivo,
tá? Igual a 27. Ó, aqui é ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá quanto? 9. Daí 9, eu multiplico 3 aqui, 27. Ó, deu igualzinho, ó, 27 igual a 27. Então, 3 positivo é a raiz dessa equação, a gente fez certinho. E o 3 negativo também vai ser. Por quê? Quanto é 3 negativo elevado ao quadrado? Vai ser 9 positivo. Sabe por quê? Porque eu estou multiplicando dois números com sinais iguais. 3 negativo, deixa eu fazer aqui em cima. Ó, 3 negativo vezes 3 negativo. Então, 3 negativo ao quadrado igual a 3 negativo vezes 3 negativo. 3 vezes 3, 9. Multiplicação de dois números com sinais iguais é sempre positivo. Então, esse resultado que eu estou circulando aqui, ó, a minha canetinha está em volta dele, dá 9, né? 9 positivo. Daí 9 positivo vezes 3, 27. Ó. Então, 3 negativo também é raiz dessa equação. Tá? Então, nós temos dois resultados, 3 positivo e 3 negativo. Daí, resumindo, sempre quando tiver raiz aqui, ó, o resultado vai ser positivo e negativo, tá bom? Dúvidas? Agora nós vamos resolver a equação de segundo grau em que somente b é igual a zero, tá bom? Aqui o que acontece? Aqui não temos 4 negativo. Nós vamos reescrever esse valor no segundo membro da equação como 4 positivo. Então, como fica? X ao quadrado igual a 4, né? Porque 0 mais 4 vai ser 4. Agora eu vou fazer o quê? Aqui vocês já sabem. Exatamente, raiz quadrada de 4. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? 2. E só que o valor vai ser positivo e negativo. Tá? Então, conjunto solução desta equação vai ser o quê? 2 negativo e 2 positivo. Isso dá certinho, a gente pode ver aqui, né? Ó, coloco 2 no lugar do x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Deu certinho. Ó, 2 negativo ao quadrado é 2 negativo vezes 2 negativo, que dá 4 também. 4 menos 4, 0. Deu certinho, tá? Agora o outro exemplo. O 8 negativo, vou reescrever no segundo membro da equação. Vai ficar como positivo. Então fica o quê? 2x ao quadrado igual a 8, né? X ao quadrado vai ser o quê? Agora, esse 2 que está multiplicando x ao quadrado, vou reescrever no segundo membro por dividido por 2, né? Porque aqui é a multiplicação. 8 dividido por 2, 4. Agora, como vocês falaram que é igualzinho do outro lado, vou tirar a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Só que aqui, como é raiz quadrada, o valor vai ser positivo e negativo. Tá bom? Então, conjunto solução dessa equação vai ser o quê? 2 negativo e 2 positivo. A minha letra já é feia, ainda a mesa digitalizadora que está aprendendo fica mais feia ainda. Alguma dúvida nessa página? Agora, a gente vai determinar o conjunto solução de uma equação de segundo grau em que... Fala, pode perguntar. 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Tá perguntando assim, né? 1 ao quadrado, isso aqui, né? Então, daí aqui vai... Como é 1 ao quadrado, é o quê? É 1 vezes 1, que vai ser 1, tá bom? E 0 ao quadrado é a mesma coisa, que vai ser 0 vezes 0 que dá 0. Agora, voltando. Aqui, nesse exemplo,
que a gente vai resolver essas duas equações, o C que vai ser igual a zero, tá? O coeficiente C. Daí o procedimento já é um pouco diferente, tá bom? Não é como no exemplo anterior que a gente fez. Aqui nós temos o quê? X ao quadrado menos 8x igual a zero. Aqui nós vamos deixar em evidência o x. Por quê? Porque tem x nos dois termos aqui da equação, tá? Temos o x no termo, nesse primeiro termo, que é o x ao quadrado, e no segundo termo nós temos também. Então vamos lá. Coloco o x em evidência. Como que vai ficar? Vai ficar x menos 8. Agora eu vou explicar o porquê. Eu não coloquei aqui o x em evidência, esse x aqui, ó. A gente vai dividir. Quanto é x ao quadrado dividido por x? Tá? X. Tá? Porque x vezes x, x ao quadrado. Daí eu faço aqui também. Quanto é 8x dividido por x? Dá 8. Tá? Se eu fizer essa multiplicação distributiva aqui, vamos chegar ao mesmo valor que está em cima. Ó, vamos fazer isso para ficar claro para vocês? Ó, eu vou pegar o x e vou multiplicar esse primeiro x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8 negativo, vai ser o quê? Menos 8x. Daí a gente chegou novamente à expressão que está em cima, tá? Pode perguntar agora. Tá, vamos lá, aqui do lado, ó. X mais x. Tá? Aqui nós podemos pensar o seguinte, ó, 5 mais 5. Aqui, na verdade, é uma multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação é a soma de números iguais. Quanto é 5 mais 5? 10, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 5. Estou multiplicando, ou seja, estou somando o 5 por ele mesmo duas vezes. Isso que significa multiplicação. Tá? Então, quando eu somo x mais x, vai dar 2x. Tá bom? Agora, quando é multiplicação, vamos lá. X vezes x. X vezes x. Aqui, a gente pode reescrever numa potência. Por quê? O que é potenciação? Ó, 5 ao quadrado. O que é 5 elevado ao quadrado? Eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo duas vezes, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, a multiplicação aqui desse x vezes x vai ser o quê? X ao quadrado. Alguma dúvida nesse procedimento que eu fiz aqui? Do lado esquerdo? Como aqui tem x e aqui tem x, a gente vai deixar o x em evidência, tá? Daí abre parênteses. Daí o que eu vou fazer? Falando um pouquinho mais didático, né? Eu vou tirar o quadrado, ó. Tirei, ficou x. E vou tirar o x daqui, ficou 8. Isso que eu vou fazer, tá bom? Tudo isso que eu comentei, falando de uma maneira mais simples, é isso que eu falei agora. Eu vou colocar o x em evidência, daí eu vou tirar um x de cada termo. Se é x ao quadrado, tem 2x aqui, x vezes x. Tiro 1, fica só o x. Ó, tá aqui, ó. Agora, menos 8x. Agora eu vou tirar o x daqui. Só fica o menos 8. Ó, tá aqui. Isso que eu vou fazer, tá? Agora, aqui nós temos multiplicação. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou colocar o x aqui. E o x menos 8 aqui. E cada um deles eu vou igualar a 0. Tá? Porque aqui é 0, né? Então, o primeiro valor eu já sei. Quanto vale o primeiro valor? X igual a 0. E o segundo valor? Só colocar 8 negativo para o outro lado. O outro valor, o x vai valer 8. Tá? Acabou, encontramos dois valores. Tá? Então, conjunto solução aqui é 0 e 8. Tá bom? Vamos resolver esse daqui agora. Ó,
Eu estou vendo que nos dois termos aqui, ó, nesse primeiro termo tem x, e nesse segundo termo também tem x. O que eu vou fazer? Vou colocar o x em evidência. Sempre quando eu perceber isso, eu coloco o x em evidência. Esse primeiro termo, eu vou tirar um x. Se é x ao quadrado, eu tiro o quadrado, sobra quem? 2x. Menos, esse menos 8x, eu vou tirar o x, sobra quem? O menos 8. Esse primeiro exemplo, tá? Agora, falando na linguagem matemática, o que acontece? Eu estou pegando 2x ao quadrado dividido por x. Vai dar quanto? 2x. Menos 8x dividido por x vai dar quanto? Menos 8. Tá? Isso que eu estou fazendo, tá bom? Agora, eu tenho a multiplicação aqui. Cada um dos fatores eu vou igualar a zero. Então, o x eu vou igualar a zero. Ó, já achei o primeiro valor. O primeiro valor, o x é igual a zero. E o segundo fator, eu também vou igualar a zero, que é 2x menos 8 igual a zero. Aqui caiu na equação do primeiro grau, né? Menos 8 passa para o outro lado, fica 8 positivo. 2 está multiplicando, passa para o outro lado, vai ficar dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então, o conjunto de solução aqui é quanto? 0 e 4. Tudo bem? Que nós vimos, conhecemos e identificamos equações de segundo grau completos e incompletos e determinamos conjunto de solução de equações de segundo grau incompletos, tá?